Olá, boa tarde a todos. Eu sou Milene Coura, sou jornalista, responsável pela área de comunicação e de marketing do Departamento de Medicina da PUC-Rio. Tudo bem? Como a gente já tem conversado, temos feito lives e hoje a gente vai falar com a professora Mônica Azulay. Ela já está aqui para poder conversar com a gente. Entrar. E nós vamos falar sobre sífilis, a emergência de uma doença reemergente. Tudo bem, professora? Tudo bem, Milene? Obrigada pelo convite. Obrigada, MedPUC. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A professora Mônica Azulay é formada em Medicina pela UFRJ, onde também fez mestrado e doutorado em dermatologia, né? Hoje a senhora é professora da UFRJ também, professora do Instituto Rubem Davi Azulay. São muitas formações, né? Também é coeditora de revista, certo? Que deseja acrescentar mais alguma coisa para quem está Não, assistindo a gente? obrigada aí pelo carinho. Professora, hoje a gente vai conversar sobre sífilis, né? Já tem bastante gente assistindo a gente, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa. Quem tiver perguntas para fazer para a professora, pode ir escrevendo aqui para a gente, que eu refaço a pergunta para ela. E para a gente começar, pode explicar para quem está assistindo a gente por que a gente escolheu falar sobre sífilis? Então, é um tema extremamente relevante, especialmente, né, no Brasil e mais ainda no Rio de Janeiro. A sífilis, Milene, é uma doença milenar, né, que tem cura e o tratamento é, inclusive, barato. Mas, infelizmente, ela assola o país, especialmente o Rio de Janeiro. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que existem atualmente 12 milhões de pacientes no mundo com sífilis. No Brasil, uma ordem de grandeza de 120 mil pacientes com sífilis adquirida. Mas eu, assim, a questão até de falar sobre esse assunto, que é bastante importante, é chamar atenção para o número de casos de gestantes com sífilis, né, durante a gestação, em torno de quase 50 mil no ano passado, e Muito 25 alto. mil bebês nascidos com sífilis congênita. Como eu falei no início, o tratamento é barato, o diagnóstico é fácil, os exames laboratoriais em geral, né, o mais utilizado, a sorologia BDRL é barata, só que se não feito o diagnóstico, os custos que isso gera para a saúde é muito grande. Então, vamos lá. A sífilis é também chamada, é uma das doenças sexualmente transmissíveis. Atualmente são conhecidas até como infecções sexualmente transmissíveis, porque em algum momento o paciente pode até não estar doente, apresentando manifestações ou sintomatologia dela, e pode estar numa fase que a gente chama latente. Então, ele tem a infecção e às vezes ainda não desenvolveu a doença. Ela é muito interessante do ponto de vista cutâneo, imunológico, e vale a pena dizer que ela não é uma doença essencialmente dermatológica, ela é uma doença geral, sistêmica, ela vai acometer vários órgãos durante o seu desenrolar, né? Só que a expressão maior é na pele, ela começa na pele. Então, ela tem uma fase que a gente chama primária, uma fase Certo. secundária e uma fase tardia. A fase primária e secundária, ela ocorre no primeiro ano de atividade da doença. Então, geralmente, o paciente se contagia, na grande maioria das vezes a transmissão é pelo contato sexual, pela relação sexual, e após um período de incubação de mais ou menos 3 semanas até 4, ele vai apresentar a primeira manifestação da sífilis, que é uma ferida, geralmente na região genital, por conta do contato sexual. Certo. Essa ferida, ela é indolor, ela não dói. O fundo dela é limpo,
E ela Uhum. dura em torno de 4 semanas, no máximo 2 meses, né? Em geral, um mês, e ela pode involuir espontaneamente. Nessa fase Uhum. primária, você tem os gânglios regionais, que são simétricos, acompanhando essa úlcera, essa ulceração, que a gente chama de ferida, porque eu sei que tem um monte de gente não médica assistindo, então estou falando de uma forma bem para chegar a todo mundo, né? E Certo. Quando ela involui, quando ela some, significa que a pessoa ficou livre? Não, né? Se não tiver feito exatamente tratamento. não. Então, assim, os gânglios também são indolores, são pequenininhos, e ela pode evoluir espontaneamente, o que não significa que a pessoa ficou curada, né? Uhum. 2 meses depois, mais ou menos, irão surgir as manifestações do que a gente já chama da fase secundária da doença, né? Onde você tem uma erupção na pele, você tem várias manifestações, você pode ter febre, artralgias. E aí, nesse momento, as manifestações podem ser em qualquer parte do corpo. Sim, é uma doença desde o início sistêmica. Mesmo na fase primária, o treponema pallidum, que é o micro-organismo que causa a sífilis, ele já cai na circulação linfática e sanguínea e vai sendo distribuído por todo o corpo, né, do paciente. Aham. Mas o que acontece nessa fase secundária? As lesões também podem evoluir espontaneamente. Muitas vezes o paciente acha que teve uma virose, porque teve aquela vermelhidão no corpo, mas além disso, tem outras manifestações, como o cabelo, pode dar queda de cabelo, tem uma alopecia que é muito característica, que a gente chama em clareiras, como se fosse na mata, aqueles buracos, né? Em clareira, mas ela Sim. pode ser também difusa. Vale a pena aqui falar, Milene, que a sífilis é tida como uma grande simuladora, ela imita várias doenças. Durante muitos anos, eu Isso dei dificulta o parecer, diagnóstico, né? sim, eu dei parecer lá na enfermaria do Hospital Universitário do Fundão, né? E quando eu chegava para ver um paciente que estava, às vezes, com diagnóstico de uma outra doença, um lúpus, uma hanseníase, na verdade era uma sífilis. Já peguei pacientes nessa fase secundária, com manifestações só nas palmas e nas plantas do pés, é, vermelhas e descamativas, que já vinham sendo tratados como uma psoríase. E realmente existe uma forma de sífilis, chamada de sífilis psoriasiforme. Então, veja a complexidade, né? E os detalhes da gente, como dermatologista, a gente tem um olhar dentro das características, né, de apresentação da pele. Mas, enfim, Sim. nessa fase secundária, mesmo ela desaparecendo, ela pode ficar numa fase latente, quieta. E o paciente acha que 2, 3 meses atrás teve uma feridinha, não relaciona com a chamada virose que ele acha que teve, que desapareceu e que também não foi nada. Aham. E aí, E essas manifestações da fase secundária também têm um tempo de duração? sim, sim, é muito interessante observar que a sífilis ela tem uma cronologia. Muitas vezes o paciente, quando vem numa fase secundária, por exemplo, da doença, ele acha que a gente tem uma bola de cristal, porque a gente fala assim, olha, só 2 meses teve isso, 3, enfim, direitinho, é muito interessante. Mas tem um detalhe. Quando essa fase secundária involui, não quer dizer que o paciente ficou curado, as manifestações da terceira fase da doença vão surgir 2, 3, 15, 30 anos depois. E o detalhe é que a Muito sífilis tempo. tem cura, né? Ela tem um tratamento, ela tem cura, mas tantas vezes o indivíduo se expuser ao micro-organismo, né? Ele vai readquirir a Ele vai doença. se recitar. E como você pode observar com essas questões de evoluir espontaneamente, isso já denota que existe um grau de imunidade que o paciente vai desenvolvendo. Então, é muito comum, às vezes, uma terceira vez que ele adquire a doença, enfim, ele já pula etapas, o que pode ficar silencioso e 30 anos depois ele apresentar, por exemplo, um quadro de demência, que é uma neurosífilis, né? Por isso é Muito. importante fazer logo o diagnóstico e, volto a dizer, o tratamento é barato, mas é fundamental se ter
o acolhimento com esses pacientes que têm essas infecções sexualmente transmissíveis. Hoje nem tanto, mas ainda existe um estigma pelo indivíduo ter uma doença sexualmente transmissível. E, ao contrário, a gente deve amparar esse paciente no sentido de explicar que ele fique tranquilo, que ele vai ter cura, mas que ele precisa ter todos os cuidados de usar preservativo, usar camisinha, e trazer o parceiro ou a parceira, ou os parceiros, as parceiros, não importa. O mais importante é você ter toda uma proximidade com esse paciente, empática no sentido de estar tratando todo mundo, porque ele pegou de alguém e ele vai passar para outra pessoa. Então, isso é fundamental. Então, não deixem de procurar um médico, né, e ter toda a orientação. E mostre que realmente as pessoas... O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é que em toda a minha vida, né, eu trabalhei desde cedo com pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, né, a gente conversou até um pouquinho sobre isso. Eu nunca vi tanta sífilis. Olha que eu já sou meio jurássica, né, como dermatologista. Eu nunca vi tanta sífilis. E é tanta, de fato, que em 2016 o Brasil foi declarado, a sífilis no Brasil, como um grave problema de saúde. Nos últimos 5 anos, o número vem aumentando sobremaneira, principalmente nos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, o número de sífilis congênita é muito grande, né, nesses 4 estados, mas o que chama mais atenção é que o Rio de Janeiro, infelizmente, é o campeão de óbitos em crianças recém-nascidas, crianças que desenvolvem no primeiro ano, evoluem para o óbito por sífilis congênita. Isso é um absurdo, porque no pré-natal norma, é obrigatório você já fazer o exame, das sorologias, né? Se fazem vários exames na gestante, né? Que vai logo no primeiro trimestre procurar o acompanhamento pré-natal. Um dos exames é a sorologia para sífilis, para que você trate a mãe e que o embrião, o feto, o recém-nato, não nasça com sífilis, né? A sífilis, como a senhora falou, é considerada, né, uma DST ou IST, mas ela tem outras formas de transmissão também, ou só através do ato sexual? Então, uma ótima pergunta. A grande maioria vai ser dessa forma, mas também de forma vertical durante a gestação da mãe para o embrião ou para o feto. E essa é uma transmissão maciça, é até bastante grave, e dependendo da fase de transmissão e da agressividade, né, da quantidade dos micro-organismos, o que pode acontecer? A paciente mulher, no caso, fica tendo abortos de repetição e não saber por quê. Eu já tive uma paciente que veio na fase secundária da doença, e eu vou abrir um parênteses também sobre isso no caso feminino, que é muito importante. E na história dela, ela me relatou que vinha tentando engravidar e tinha abortos de repetição. Ao tratá-la, poucos meses depois, ela engravidou e teve um lindo menino. Então, essa é uma história bem bacana. O que é importante no sexo feminino? A primeira lesão que caracteriza a fase primária da sífilis, que é essa úlcera ou cancro duro, a gente já falou que ela é indolor. Na mulher, geralmente ela vai acontecer no colo uterino, nas paredes vaginais, e os gânglios na mulher, da região genital feminina, eles são internos, intraabdominais, e a gente sabe que esses gânglios não são dolorosos. Ou seja, nessa então, fase, ela não a mulher sente está nada. contaminando, mas não tem a menor noção que tem a doença. Né? Entendi. E aí, nesse caso, ela só seria diagnosticada se ela fizesse o preventivo durante o período em que está com a lesão. Porque também some depois de um tempo. Perfeitamente, exatamente isso. Então, se ela por acaso for naquele, né, período de um mês, mais ou menos, o ginecologista vai observar o cancro. O diagnóstico é clínico, né? Nessa fase primária, onde você tem essa feridinha, a sorologia, né, que é o exame mais utilizado, ainda não é positivo nessa fase.
O VDRL é o mais usado, é um teste não treponêmico. A gente tem os testes específicos treponêmicos, mas também tem uma situação de que, uma vez positivo, os treponêmicos, como o FTA-DS, uma vez positivos, sempre positivos. Então, se a pessoa readquirir a doença, não vai ser por aí. O VDRL também, por não ser um exame treponêmico, né? É importante dizer que ele pode ter falsos positivos e falsos negativos. O especialista que vai interpretar isso. Então, por exemplo, você vai considerar um paciente com sífilis, em termos de saúde pública, maior ou igual 1/8, em geral 1/16 ou mais, né? Então, se por acaso um paciente vai doar o seu sangue, que é outra forma de transmissão, mas hoje em dia os sangues são triados para várias doenças, e a sífilis é uma delas, claro, mas eventualmente ele vai doar e o laboratório fala, olha, chama ele, o seu VDRL está 1/16. Isso é sífilis, tem que ser tratado, né? Aquele sangue não vai poder ser doado. Hoje em dia, essa transmissão via sanguínea basicamente não existe mais, né? Devido a essa característica do diagnóstico da lesão, da contaminação no estágio primário, né? No caso da mulher, é mais comum que ela seja diagnosticada somente na fase secundária da doença? Com certeza, com certeza. Existem os chamados cancros extragenitais, né? Que a lesão primária da sífilis é o cancro duro. Então, assim, pode acontecer fora. Eu tive uma paciente até no Fundão, 15 anos, e ela estava com uma lesão ulcerada no braço. E à medida que eu fui olhando a lesão e descrevendo, eu falei, gente, isso é típico de cancro duro. E era uma sífilis mesmo. A história, eu nem tinha atividade sexual, tinha um namorado, e a história, eu pedi para trazer o namorado, examinar, ele estava cheio de lesões da fase secundária na boca, né? E a história é que ele mordiscando, enfim, aquela brincadeira de namorados, inoculou o treponema ali. Né? Então, onde o treponema foi inoculado, você vai ter a lesão primária da sífilis. Entendi. Você falou que ela se confunde com diversas outras doenças, né? Quais seriam, assim, as doenças mais comuns que a sífilis pode ser confundida? Dependendo da fase, vamos lá. Então, assim, na fase primária, ela pode confundir com herpes simples, por exemplo. O sinal deu uma oscilada aqui. Vocês continuam me ouvindo, né? Só a doutora Mônica que tá... A professora Mônica que tá... Desculpa. Oi, deu uma oscilada na internet. Foi uma ligação que entrou, enfim. Então, nessa fase, com herpes simples, com cancro mole. Na fase secundária, vai confundir muito com reações alérgicas a medicamentos, as farmacodermias, por exemplo, com hanseníase, que é a lepra, né? Com linfomas de pele, com colagenoses, enfim, uma pleiade com outras viroses, como pitiríase rósea. São inúmeras as doenças, né? Entendi. Não, eu digo para os meus alunos, nunca é demais pensar sifiliticamente, né? Pecar pelo excesso, porque surpreende, né? É verdade. Você mencionou que na fase terciária ela poderia causar demência, evoluir para uma neurosífilis, né? Quais são as consequências mais graves da sífilis se ela não for tratada? Então, a sífilis tardia, e já disse que ela é uma doença sistêmica, pega todo o organismo, ela pode ter complicações neurológicas, né? Com meningoencefalites, meningites, quadros demenciais, acometimentos cardiovasculares também, e também na pele elas serem bastante destrutivas nessa fase. Tem tratamento, mas vão deixar cicatrizes bastante inestéticas, né? Entendi. Quando ela evolui, ela deixa a cicatriz, mas aí, por exemplo, no caso de demência, assim, ela fazendo o tratamento, a pessoa volta ao estágio normal ou fica também com...
Então, vamos lá. A fase recente da doença, né, que é a primária e secundária, que é aquela que evolui no primeiro ano de vida, ela não vai deixar cicatriz. A fase tardia sempre vai deixar cicatriz na pele, enfim, mas tem tratamento. Só que deixa alguma sequela já nessa fase, né? Por isso, se evitar essa coisa. Infelizmente, muitas vezes, esses pacientes com demência, essas manifestações, ficam, enfim, sem diagnóstico por muito tempo, né? Se achando que são outros, as causas mais frequentes, como Alzheimer, enfim, né? Até que um neurologista vai detectar isso, mas por vezes ficam até perdidos, né? Ninguém vai relacionar. Por isso, essa característica, né, de tantos anos e décadas depois, né, esse acometimento. Mas, assim, a sífilis tardia, ela também não é tão vista. Eu acho que o grande problema atual, e da gente querer falar sobre isso, é a questão da sífilis congênita, né? Porque é um Sim. absurdo você, sabendo que você, durante a gestação, você tem que fazer o exame sorológico para si, todos os pacientes, em todas as classes sociais, têm que ser submetidos a vários exames, e esse é um deles, né? Então, o fato de você estar tendo bebês com sífilis congênita, né, e ela pode ser recente no primeiro ano de vida ou tardia também, denota que está havendo um problema de saúde que não está sendo bem conduzido, obviamente, né? É lamentável. O Rio de Janeiro com esses bebês nascendo assim e com óbitos, né? Bastante grave essa situação. E o tratamento durante a gravidez também é seguro ou ela deveria ser feito antes da mulher engravidar? Totalmente seguro. O tratamento é feito com a penicilina benzatina, né? Na fase recente, tanto primária como secundária, a recomendação da OMS é de 2 milhões de pacientes. É uma injeção do famoso bezetacil, né? Eu gosto, na fase secundária, de uma semana depois repetir esse tratamento. Mas se você tratar com essa dose, né, você está tratando a gestante e evitando essa transmissão para o feto. Uma recomendação que, além, né, da prevenção, de se proteger para evitar possíveis contágios, às vezes as pessoas podem ter a doença durante muito tempo e não saber. Então, se fizer o teste, né, o exame é simples para ser feito, para poder obter o diagnóstico, isso poderia ser solicitado pelo próprio paciente, de repente para um médico, numa consulta de rotina, por exemplo. O fato é que assim, a doença ela vai ser transmitida quando tiver a lesão, né? Se ela está latente, não tem manifestação, tanto da ferida, né, na região genital, que é o cancro duro, como as lesões do secundarismo da sífilis, ele não vai estar transmitindo, a não ser que ele doe o seu sangue para outra pessoa e esse sangue não seja triado, né? Entendi. Se não tiver nenhuma manifestação, nenhuma lesão, ele não está transmitindo. Naquele momento, não, ela está latente, né? Entendi. A história natural da sífilis, Milene, vale até aqui lembrar um dos mais vergonhosos estudos de pesquisa na área médica, que foi na década de 30, né, onde no estado do Alabama, né, no sul dos Estados Unidos, eles acompanharam por 32 anos pacientes negros presidiários que tinham sífilis e já haviam tratamento. Na década de 40, a benzatina já veio e revolucionou o tratamento de diversas doenças, né? Mas eles resolveram acompanhar esses pacientes, né? É um dos mais vergonhosos estudos científicos, mas mostrou que, se não tratados, os pacientes, 60% vão evoluir para cura, o que não justifica, obviamente, deixar de tratar qualquer um. Mas 40%... Evolui para cura mesmo sem tratamento nenhum. Isso é clássico das doenças infecciosas. Alguns pacientes vão, e é a partir daí que os estudos começam, inclusive, a serem mais compreendidos e as terapêuticas. Mas na questão da sífilis, 40% vai evoluir, né? Desses 40%, 10% evolui para o óbito, se não tratado, para a morte. Cerca de 15% evolui para sífilis cutânea,
tardia, que são as lesões destrutivas, né? 7% para neurosífilis e em torno de 10% para sífilis cardiovascular. Então, veja que a gravidade disso tudo, né? Não é uma doença, né? Ela tem várias repercussões, ela tem características de evoluir por muitas décadas. E é lamentável, porque o tratamento existe, a cura existe e ele é barato, né? É verdade, é uma doença já bem conhecida, né? E Sim, bem estudada que poderia ser evitada, né? É, eu tinha uma pergunta que eu tô vendo aqui sobre o que a gente tinha conversado, né? Um pouco antes. E a gente já falou das fases, possíveis evoluções. Ah, sim. Ela pode ter alguma ligação ou ser caminho, de repente, para outras infecções? excelente pergunta, Milene. Então, uma doença sexualmente transmissível, em geral, ela muitas vezes ela vai vir associada a outras doenças. Veja que no caso da sífilis, por exemplo, onde você tem a tal ferida no início da doença, é uma porta de entrada para se contaminar com o vírus da AIDS, o vírus HIV ou outras bactérias de outras ISTs. Então, não é raro isso e por isso que você também, ao se deparar com um paciente com sífilis, você deve conversar com ele, inclusive para fazer exames para afastar a possibilidade dele ter adquirido outra doença sexualmente transmissível junto com a sífilis, né? É fundamental isso. E diga-se de passagem, as doenças sexualmente transmissíveis, elas estão entre as 10 maiores causas de procuras de tratamentos ambulatoriais no mundo. Elas são extremamente frequentes. Mas a sífilis, que vinha decaindo, né, nos últimos anos, recrudesceu de uma maneira avassaladora, né, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Você vê em todas as camadas sociais. Triste isso, né? A Laderma, acho que é a Liga Acadêmica de Dermatologia da Unesc, se manifestou aqui falando que está prestigiando a senhora. Mauro Romero, médico professor da UF também. Uau! Várias Que honra! pessoas, Mauro aí comentaram porque subiu rápido, eu não consegui anotar o nome de todo mundo. Mas queria agradecer muito. A gente não recebeu nenhuma pergunta aqui. Se quiserem ainda dá tempo, de repente, de enviar. Ou, por exemplo, se alguém tiver alguma outra dúvida, pode mandar para a gente, que a gente encaminha para a professora Mônica responder. Sim, Queria agradecer muito e saber se tem algum ponto. Estou vendo assim, muita gente querida, maravilha, Fiocruz. Fiocruz. Muita Legal, honra. muito bom. Estamos em peso e agradecendo pela sua aula. Então, queria saber se tem algum ponto que a gente deixou de abordar, de repente, na nossa conversa, aqui que a senhora gostaria de destacar, especificamente sobre a sífilis, ou, de repente... É uma doença que, né, a gente já viu que qualquer especialidade vai estar entrando em contato em algum momento, né? A gente já falou da questão da pele, né? O dermatologista, a expressão maior é na pele, mas a gente já viu que o pediatra vai lidar, o neonatologista, né? O ginecologista, o obstetra, o neurologista, o cardiologista. Então, é uma doença para todo mundo estar bem atento, né? E lembrar disso de nunca é demais pensar sifiliticamente. Saber interpretar os exames, né? E, fundamentalmente, tratar esse paciente com todo o carinho, como todas as outras doenças, sobretudo para você cortar a cadeia epidemiológica, porque se ele está com a doença, ele pegou de uma outra pessoa, ou de outros, não importa. A gente tem que tratar todos e acompanhar esse paciente de sífilis por 2 anos. Isso também é importante. O VDRL, que é a sorologia mais utilizada, Milene, ela serve não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento. Ao tratar um paciente com sífilis, você deve acompanhá-lo por 2 anos com esses exames sorológicos. No primeiro ano, 3, 6, 9, 12 meses. No segundo ano,
com 6 meses, 2 vezes por ano. Se essa sorologia ficar negativa, você dá alta para o paciente. Lembrando que, por vezes, o exame sorológico vem decaindo, mas, de repente, ele estaciona numa titulação baixa, 1/4, 1/4, 1/4, 3 meses de novo, 1/4. Isso significa só uma cicatriz sorológica. Agora, se ao contrário, você vem tratando o paciente, ele vem decaindo no seu título, 1/4, de repente ele aumenta, vai para 1/32, ou ele readquiriu a doença, ele não se tratou adequadamente. Você falou que nas evoluções ela pode evoluir para neurosífilis, né? Sífilis cutânea cardíaca, mas que também pode acometer outros órgãos, né? O Sim. sistema cardiovascular e outros órgãos. Ela pode acometer qualquer outro órgão? Sim, por exemplo, na fase tardia você pode ter a goma, que é uma lesão destrutiva, né? Você pode. Eu cheguei a ver lá na patologia do fundão, o paciente com goma no coração, goma no pulmão, né? São lesões destrutivas, né? E como é que elas podem ser? Pode ser Que médico que identifica? Quais são os sintomas, possíveis sintomas que a pessoa pode ter, Olha, que a conduzam para o médico para identificar? Uma das complicações da fase tardia, e volto a dizer, graças a Deus, a fase tardia a gente praticamente não vê mais, o diagnóstico está sendo feito, graças a Deus, pelo menos na fase recente da doença, né? Mas você pode ter uma ortite sifilítica, um aneurisma de aorta ascendente, e aí você vai ter batimentos aí bem né, da característica de cada órgão cometido, né? Ela pode passar ter os sintomas da fase primária e passar direto para a fase tardia, ou necessariamente vai passar pelas características da fase secundária? Ela tem exatamente essa cronologia muito estabelecida. O que pode acontecer é algumas situações. Isso é uma boa pergunta. Bom, vamos lá. O paciente readquiriu a doença, já tem um certo grau de imunidade. Ele não vai fazer a fase primária, eventualmente, é o que a gente chama de sífilis decapitada, não apresenta o cancro. Aí vai para a fase secundária ou já vai para a tardia, porque ele já tem uma certa imunidade. Agora, mas isso quando ele já foi tratado uma vez e se reinfectou? Se reinfectou, já teve algum... Isso pode acontecer. Agora, da primária, o que pode acontecer nesse momento? Vamos lá. Uma situação que é muito comum no nosso país, infelizmente. O paciente teve um resfriado, procura uma farmácia onde não é nem o farmacêutico mais que atende, é o balconista, e que, infelizmente, prescreve um antibiótico para um quadro de resfriado, que é viral, que não tem nada a ver. É muito comum isso, você sabe, né? Não, toma aqui uma tetraciclina. A tetraciclina é uma das formas de tratar, né? Uma eritromicina também. Então, ele vai tratar uma outra coisa que não tem nenhum sentido tratar com antibiótico, mas que escamoteia um quadro de sífilis que estaria evoluindo. E aí você não tem a manifestação, e só vai ter porque não debelou a doença e pode evoluir para uma fase tardia, né? E aí, nesses casos, dificulta o tratamento quando ela for descoberta ou não? Não. Só que assim, não. as fases de tratamento na sífilis tardia é um pouquinho maior, né? Vão ser 3, né, vezes 3 semanas, total de 7.200.000 unidades de benzentacil, né? Da penicilina benzatina. É muito fácil tratar sífilis, é muito fácil. O exame para confirmar também é só fazer o diagnóstico, é só ter o cuidado de pedir o exame durante o pré-natal e não deixar essas crianças, esse número de óbitos no Rio de Janeiro, que é o campeão no Brasil, né? Com sífilis. O que acontece com a criança, com o bebê que nasce, né, com sífilis congênita? Então, você vai ter a sífilis congênita recente, que é aquela que se desenvolve no primeiro ano, e a sífilis congênita tardia, a partir do segundo ano de vida. E vai ter também as várias consequências, inclusive neurológicas, tudo mais ou menos como a gente falou para o adulto, né? E vai ter os As manifestações são as mesmas, mais ou menos.
E tem outras bem características da sífilis congênita tardia, que inclusive são bem estigmatizantes. Você vê aquele nariz em cela, de vez em quando a gente vê umas pessoas mais velhas, ou alterações ósseas da região tibial, enfim. Dentes também com entalhes, né, que são os chamados dentes de Hudson, que descreveu, e tem a tríade, pode evoluir com cegueira, com surdez. É extremamente grave, Milene, a sífilis congênita. E o tratamento nos bebês também é simples e fácil, como nos adultos? Sim. Então, vamos trabalhar, Então, vamos pedir para, né, vamos as diagnosticar. entidades nossas, né, básicas de saúde atuarem, né, porque não é complicado, né, querer É fazer. verdade. O custo, inclusive, não sei se eu comentei, para você diagnosticar e tratar, é barato. Eu li alguma coisa lá dos Estados Unidos em termos de nem US$ 2. Agora, quando você deixa ter a doença, o custo é muito maior, né? Com as complicações É. que surgem. A gente teve uma pergunta aqui, Fecácia. Por favor, uma vez contaminado de sífilis, todo quadro viral, o indivíduo tem que tratar como supostamente sífilis? Bom, o micro-organismo não é um vírus, tá? É o causador da sífilis. Então, mas eu não entendi a pergunta, desculpa. Uma vez tendo É, sífilis, tratou, acabou. Aliás, assim, se você os trata quadros. com penicilina benzatina, em 24 horas, esse paciente já não está mais contaminando ninguém. Até o paciente quer saber para atividade sexual, quando é que libera. Se ele tratar com a benzatina, com 48 horas ele está liberado para atividade sexual. Quando ele trata com eritromicina, tetraciclina, que são antibióticos bacteriostáticos e não bactericidas, ele demora um pouquinho mais, porque é mais lento, mas vai ser liberado em termos de 5 a 7 dias, ele já não está transmitindo. Mas o tratamento ideal é a penicilina benzatina, mesmo para os alérgicos, sobretudo gestantes, pacientes com AIDS. A recomendação, se eles forem alérgicos, é você dessensibilizar em ambiente de hospital com a penicilina e fazer com cuidado, né? E é uma medicação muito barata, a penicilina benzatina. É verdade. Quando você tinha me contado que era com penicilina que tratava, eu até ia perguntar nessa questão de quem era alérgico à penicilina, como seria o tratamento, mas aí você já explicou. A Lilian perguntou se uma mãe adequadamente tratada, o M faz 14 dias de tratamento após o nascimento? Faz o quê? Uma mãe adequadamente tratada. E aí ela escreveu assim, o M faz 14 dias de tratamento após o nascimento, acredito que é com o bebê. Se a mãe, durante a gravidez... faz 14 dias de O RM é porque faltou o R. Não, assim, o que você vai fazer? Quando foi adequadamente tratado, certamente ele vai estar muito bem, mas você vai submetê-lo a um teste sorológico que é o FTABS-IgM, porque esse teste tem que ser com uma imunoglobulina M que mostre que, se for positiva, é o próprio bebezinho que está fazendo, então ele está em curso da doença. Existe a imunoglobulina G, que não vai ser significativa nesse caso, porque pode ter sido passada durante a gestação. E o FTBS-GM você faz, assim que nascer, deu negativo, já está tratado. Se for positivo... Ainda no hospital? Sim, sim. Com certeza, é rápido o resultado. E se você tiver com IgM positivo, significa que o bebê não está com a doença, ele vai ser tratado imediatamente, claro, a mãe também, né? Porque se ele está com a doença, é porque a mãe não foi totalmente ou adequadamente tratada. A Diana está dizendo que você é maravilhosa, agradecendo a sua explicação. Não entendi. Acho que foi Lilian que perguntou, saber se ela entendeu a explicação. E nada, Lilian. Tô vendo aqui. A Rosana comentou que excelente temática, que os jovens vêm apresentando alta incidência de sífilis e outras ISTs, né? Então, tem que usar o preservativo, tem que usar a camisinha.
é a forma de evitar, né? E outras óbvias doenças. Até porque sífilis, graças a Deus, tem cura. Tem tratamento e tem cura. É verdade, outras não, né? As outras muitas E têm, eles mas estão se a SIDA expondo. acaba se tornando, hoje em dia, se torna uma O doença crônica, mas é complicado, né? tratamento é um pouco mais difícil, né? Sim. Doutora Mônica, eu queria agradecer muito a sua participação, Eu que a sua agradeço, Milena. disponibilidade em conversar aqui com a gente. E se poderia, se você, a senhora teria alguma mensagem final para a gente poder deixar para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então, em relação a sífilis, eu espero que eu tenha contemplado várias dúvidas. Eu sei que é rápido, né? A gente fala assim, mas especialmente tomar a devida precaução com o cuidado da relação sexual, né? Com o preservativo, ter a questão de, durante a gravidez, as mulheres terem o cuidado, né, de exigir, às vezes na rede pública, enfim, que é feita, mas se não for, saber que isso é muito importante, tratar todos os contactantes, não ter vergonha de ter adquirido essa doença em absoluto. E durante a gestação, não basta fazer no primeiro trimestre, tem que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, o que vai garantir se a gestante pegou eventualmente do marido, né, no final da gestação. Então, não basta logo no primeiro trimestre somente, né? E é esse o cuidado, né, para ter os bebês, né, sadios e maravilhosos. É verdade. Muito obrigada. Fê Cássia perguntou quando serão as próximas lives. Semana que vem a gente tem uma live com o professor do Departamento de Psicologia aqui da PUC, o professor Daniel Mograbi. E para os dermatologistas, que eu já sei que tem muitos assistindo a gente, o professor Davi Azulay vai fazer uma aula, um aulão online gratuito sobre pupurri de lesões dermatológicas. A gente já começou a divulgar aqui no Instagram, depois a gente vai compartilhar essa live, essa aula vai ser pelo Zoom, gratuita para todos que quiserem participar. E a gente vai mantendo vocês informados. Professora Mônica, muito obrigada. Obrigada, Milene. Desculpa te interromper. Lembrar do ambulatório da escola médica, né? Que tem um ambulatório. Isso, Tomara que em tem um breve, ambulatório. né? A gente está fechado fisicamente, mas tem algumas especialidades atendendo por telemedicina, né? E em breve, quem sabe, a gente já consegue voltar para os atendimentos presenciais, onde a equipe da dermatologia, da equipe do professor Azulay, né, atende com a gente. E muito obrigada a todos que assistiram. Em breve, mais lives. E professora Mônica, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, Milene. Um beijo grande aí para todos. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau, tchau.